Trama dos contos, continuando aqui com as discussões em torno da contação de histórias, onde eu procuro trazer um pouco as minhas experiências e com a ajuda aqui do Luiz Augusto de Almeida, que é meu editor, meu amigo, jornalista. E vamos voltar um pouquinho ao último vídeo, onde uma professora fez algumas perguntas e eu não tive tempo suficiente para responder a todas. Sempre lembrando que eu não sou uma acadêmica da contação de histórias, sou uma terapeuta, uma educadora e uma contadora de histórias experiente, mas não tenho nenhuma pretensão à vida acadêmica nesse aspecto. Então, toda a colocação que eu faço é fruto da minha experiência, muito mais do que eu li, embora o que eu tenha lido tenha me ajudado bastante. Então, vamos lá. Muito bem, dona Elisa. No episódio eu passado... gosto do teu muito bem, você está me aprovando como um professor. Mas você é aprovadíssimo. Já ouvi muitas histórias que me tocaram aqui. Teve uma professora no episódio passado, ela fez uma questão super bacana e faltou a gente complementar uma resposta, porque ela gostaria de saber como selecionar a história para determinados grupos. É uma pergunta muito interessante, porque o conteúdo imaginário das crianças muda com o passar do tempo, né? E, inclusive, o conteúdo imaginário varia de grupos sociais para grupos sociais. Tem crianças que têm acesso, né, a muitos mitos, a muitas coisas, e outras crianças não têm nenhum acesso. Na verdade, mais do que falar dos contos para cada criança, para cada grupo ou para cada idade, isso a pedagogia Waldorf faz muito bem. E se vocês tiverem condição de conhecerem alguma professora Waldorf, ela vai orientar muito bem que contos contar em que idade. Mas assim, a grosso modo, né, é importante mais que tudo para as crianças que estão entrando na escola ou que estão no pré-escolar, nós despertarmos para a questão das palavras, do gosto pelas palavras, né? E também para o corpo, para as crianças entrarem em contato com o seu corpo. Quando a criança brinca, ela está totalmente na brincadeira. Quando você conta uma história, a criança entra totalmente na história, a menos que ela esteja distraída com outra coisa, né? Para isso, as professoras, de um modo geral, terão que ir despertando a criança o gosto pela palavra, né? E como é que se desperta o gosto pelas palavras? Com os provérbios, com as charadas, adivinhações, né? E brincadeiras, né, com as palavras. Agora, assim, a grosso modo, os contos de fada são muito bons até os 5 anos de idade, depois já começa a entrar os contos mais... as questões mais práticas da vida, como se fala? Me faltou a palavra agora. Não são lendas, não. As lendas também são interessantes, principalmente as indígenas, aí para os 7 anos de idade, porque as lendas, elas têm essa questão das múltiplas possibilidades, né, das imagens. Assim, um animal pode virar um ser humano, o ser humano pode virar uma cobra, essa cobra pode virar um rio. Isso, as lendas são muito interessantes. E porque também, de um modo geral, as lendas indígenas elas trazem uma cosmogonia. Então é interessante que as crianças entrem em contato assim, com essa organização da vida, num sentido mais amplo, né? A criação do mundo, várias versões da criação do mundo, né? E depois entram as fábulas. Essa era a palavra que eu tinha esquecido. Ali pelos 8 anos, que a criança começa a obedecer regras e tem que saber que a vida se organiza de determinada forma e que o mal existe, né? Então,
A criança tem que estar acordada, né? Aos 9 anos, já os contos mais ligados assim aos heróis, aos embates com os dragões e com os gigantes, né? Porque aí as crianças já estão entrando naquela esfera do poder constituído e de constituir o poder deles sobre eles mesmos, né? Se conhecer. Dramatizações são importantes também para as crianças. E, por favor, nunca ilustrem os contos e nunca expliquem os contos. Melhor que as crianças incorporem esse conteúdo de uma forma, cada um do seu jeito, sem uma explicação e sem uma moral no final. Seria muito bom, no caso das fábulas, quando a fábula dita uma moral, a criança ter a possibilidade de fazer uma contramoral, né? Como é o caso, por exemplo, do conto da cigarra e da formiga, né? E o Monteiro Lobato, apesar de muitas bobagens que o Monteiro Lobato fez por ignorância do seu tempo e da importância da sua palavra no seu tempo, mas ele fez umas abordagens sobre as várias fábulas que são muito interessantes. Por exemplo, ele transformou a fábula da cigarra e da formiga num conto de colaboração, né? Então é colocar a criança nesse duplo papel, né? De julgador, mas também, né? De ser compassivo, né? Então, acho que mais ou menos respondi, né, a pergunta. A partir dos 9 anos já entram os mitos, que são muito importantes serem conhecidos, né? Os mitos indígenas, os mitos africanos, os mitos gregos, porque aí já é o caminho do herói, né, sendo trabalhado como um caminho arquetípico da humanidade. E aí já é um momento, né, em que se pode tem um herói aí que não está passando muito bem, né? Mas é assim, a vida é cheia de imprevistos, né? E esses mitos mostram, né, as questões da coragem, de pedir ajuda, de saber quando pedir ajuda, quando desafiar a si mesmo. Então, os contos vão se tornando mais complexos à medida que a idade vai avançando, né? Os jovens, de um modo geral, eu recomendo muito as comédias de Molière, porque eles estão na fase de ir contra o sistema e as comédias de Molière mostram muito bem, né, as assim, capacidades que o mundo social tem. E fazer também a contra-comédia, né? Então, existem muitas formas de trabalhar. E daria um ano para a gente elaborar esse conteúdo. Mas, a grosso modo, eu acho que eu dei as minhas pinceladas. É muito diferente para casos assim de contação de história para adultos, para pessoas idosas? Teria algum caminho específico? Na verdade, eu sempre uso a minha intuição, né? Assim, quando eu tenho uma tarefa de contar uma história para um determinado grupo, né, eu sempre uso a minha intuição, porque é muito importante que a gente não tenha um roteiro realizado racionalmente, mas um roteiro que a alma consiga elaborar por um momento. Agora, os contos que a gente conta normalmente para as pessoas idosas costuma ser um resgate da infância, porque muitos dos idosos não tiveram oportunidade de ter uma infância com contação de histórias. Mas a gente pode trazer também as canções que elas cantavam quando crianças, sabe? Uma série de atividades que você pode fazer com os contos e com os idosos. Por exemplo, você pode resgatar aqueles contos que na infância deles reverberaram no coração deles, que histórias eles ouviram, e recontar essas histórias, né?
Na Associação São Joaquim, por exemplo, onde a gente se trabalha há muitos anos com a contação de histórias com pessoas idosas, existem diferentes momentos para essa contação. Resgate das biografias das pessoas também é um caminho muito interessante, e como essas biografias se parecem com os contos. As pessoas gostam de viajar nessa minha história parece um conto da Chapeuzinho Vermelho, né? E por aí nós podemos sentir, né, esse terreno mágico, esse repertório anímico que está reverberando em torno das pessoas. Acredito muito nessa escuta, que quando vamos fazer contação de histórias para grupos com os quais não temos muito contato, é sempre bom perceber assim, qual é a demanda que está por trás do pedido da contação de histórias. E normalmente todo contador de histórias tem um grande repertório que ele vai colecionando ao longo da vida para ter mais e mais imagens que conversam com aquela situação. A mesma coisa quando vamos contar histórias em empresas, que para trabalhar determinados conteúdos. Então a gente faz uma visita para a empresa para ver qual é a história que está acontecendo por trás daquela solicitação e também ouvir um pouco uma amostra daquelas pessoas que vão participar, né? Tudo isso é muito importante, porque assim, perceber o momento que a empresa está e o momento em que as pessoas estão, e procurar um repertório que faz um alinhavo entre esses dois estados, né? Processos pessoais e interpessoais que estão acontecendo nas empresas. A contação é, acima de tudo, escuta, né? Ao contrário do que muita gente pensa que é oratória e que é dramaticidade. Muitos narradores utilizam a dramatização porque vem da arte cênica. Não tem nada a ver com arte cênica. Contação de histórias é uma profunda escuta, né, dos conteúdos anímicos, dos arquétipos, dos contos e como esses conteúdos conversam com aquele momento e com aquelas pessoas. E isso é um treino, exige um treino bastante grande, né? Na escola em que eu me formei são 2 anos de trabalho, né, com arte da fala, dramatização, trabalho com o corpo, confecção de marionetes para diferentes idades. Então, é um trabalho de mergulho dentro desse conteúdo das histórias. E é assim, escuta, acima de tudo, escuta.